Eu sei que vocês também devem estar passando frio, mas aqui em Curitiba... Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Hibisco Roxo, da Chimamanda. Esse foi o primeiro romance escrito pela autora, mas curiosamente foi o último que eu li. Eu comecei com a Americana, depois eu li Meio Sol Amarelo e finalmente cheguei nesse aqui, que é o mais fininho deles, o que me deixou chateada quando eu comprei, porque eu queria que o último livro que me restava dela fosse bastante grande, mas não, ele é o menorzinho dos três, mas de forma nenhuma menos impactante ou, enfim, menos expressivo. Essa história vai falar sobretudo sobre extremismo, intolerância religiosa e até, por que não, uma síndrome do vira-lata bastante forte. Para quem não conhece essa expressão, ela é comumente utilizada para retratar situações onde as pessoas, enfim, veneram outra cultura em detrimento da própria, né? Então é aquela coisa de você admirar tudo que vem de fora, tudo que é diferente e achar que tudo que a sua própria cultura faz é ralé. A gente tá muito acostumado a ver isso acontecendo no Brasil, né? Então eu acho que não é novidade pra ninguém. A princípio, eu achei que eu ia poder dizer sobre esse livro que é muito interessante a oportunidade de entrar em contato com histórias de pessoas negras quando ser negro não é uma questão. Foi a própria Chimamanda que me apresentou isso em Americana, que foi o primeiro romance dela que eu li, como eu falei, onde ela fala que a protagonista só descobriu o que era ser negra quando ela se mudou para os Estados Unidos, ou seja, quando ela saiu da Nigéria, ela foi para os Estados Unidos, lá ela descobriu que ser negro era uma questão, que era algo diferente. Eu acho muito rico quando a gente pode entrar em contato com histórias de minorias, mas que não estão sendo tratadas, nem problematizadas, nem vistas como minoria, sabe? Quando é só uma história ali sobre eles, sem que isso seja uma questão. Mas depois eu analisei um pouco melhor e percebi que não. Hibisco Roxo retrata isso sim, não exatamente por causa de uma retratação de preconceito racial, né, por causa da cor, mas um preconceito em relação à cultura negra como um todo, à sua religião e muitas vezes por parte deles mesmos. Bom, a história é narrada em primeira pessoa pela Cambly, que é uma adolescente que pertence a uma família importante na sociedade local e teoricamente estruturada também, mas meio que só teoricamente mesmo, porque o pai dela é um católico fervoroso que adotou essa nova religião, né, porque lá na Nigéria isso não era uma religião comum, através de um contato que ele teve com missionários brancos, enfim, que ele começou a idolatrar e recriminar a própria cultura, então negar suas origens e começar a criticar tudo que tivesse relacionado com a cultura e com as religiões originalmente negras, originalmente da região onde ele morava. Inclusive, ele cortou relações com o próprio pai porque ele não quis se converter. Ele preferiu manter suas tradições politeístas, consideradas então pelo filho como pagãs, e como tudo que era pagão aparentemente era pecado, o filho não podia mais conviver com alguém que pregasse essa outra religião. Enfim, então esse homem, né, não é aquelas pessoas assim facinhas de lidar, já deu pra perceber, e ele é o chefe da família. A família conta com a Cambly, com a mãe dela e ainda com um outro filho, né, que é o irmão mais velho da Cambly. Além de ser o chefe da família, ele é um homem muito respeitado, tanto na sociedade quanto na comunidade religiosa local. Além disso, ele também tem um papel político muito forte e muito interessante durante toda a história, porque ele é contra o golpe que está acontecendo no país, ele é totalmente contra um regime totalitário que quer se estabelecer ali, o que é no mínimo curioso e no máximo bem hipócrita, porque na casa dele as coisas acontecem num regime bastante totalitário comandado por ele, mas enfim, além disso, ele é dono de um jornal que se pronuncia abertamente contra o golpe o tempo inteiro, e isso, enfim, vai também causar alguns problemas para ele e para outras pessoas ao longo da narrativa. Eu acho muito interessante a abordagem, a construção que a Chimamanda deu a esse personagem, inclusive, porque foge daquela visão dicotômica de que algo é somente ruim ou algo é somente mal. Esse personagem, ele fica ali perdido no meio das duas coisas, porque numa primeira visão, ele é obviamente um cara horrível, porque na casa dele ele é um tirano, ele abusa da intolerância e da violência o tempo todo com a família dele, obrigando eles a viverem sempre sob as suas regras e concordando com os seus preceitos religiosos, enfim, com as coisas que ele acredita. E ao mesmo tempo ele é uma excelente pessoa ali na comunidade em que ele vive, ele realmente é super assistencialista, ele quer que as pessoas prosperem, que as pessoas cresçam, então ele dá dinheiro para as pessoas pobres, ele dá alimento, ele dá emprego, ele tá realmente preocupado em atender essa comunidade. Não dá pra dizer que ele é só um cara ruim. A gente fica nessa de, meu Deus, o que a gente vai pensar sobre esse homem? E a vida é isso, não é? Acho que ninguém é totalmente mal, nem totalmente bom. E eu gosto muito disso, porque os personagens da Chimamanda, num geral, são tridimensionais. Não é aquela coisa rasa, né? Eu acho que isso só engrandece as histórias que ela escreve. Bom, enfim, falando um pouco da cronologia, o livro vai retratar um pedaço da adolescência da Cambly, como eu já falei, através da sua própria voz, e dentro desse conceito, né, de golpe político, problemas familiares e extremismo religioso. É muito
muito interessante que a história seja narrada em primeira pessoa, porque além de conhecer esse pano de fundo, a gente entra em contato também com aspectos emocionais da protagonista, que tá passando pela adolescência, que é essa fase complicada, né, por assim dizer, da vida. Então a gente vai acompanhar o amadurecimento dela, a tentativa de aprender a conviver com a própria liberdade que sempre foi inexistente pra ela, e claro, todas as suas dúvidas em relação ao que é certo e o que é errado o tempo todo. Ela fica sempre presa nessa problemática de se ela deve concordar com o pai sempre e amá-lo incondicionalmente, ou se ela vai escolher enxergar que nem tudo naquela situação é certo e que ela pode pensar diferente e que, enfim, ela não vai ser uma desertora da família por causa disso, né? Mas vamos tentar entender o quanto isso é muito complicado para uma adolescente que cresceu tão presa e tão privada de tudo e até certa parte da sua vida só tem essa família como referência. Bom, eu gostei muito desse livro. Na verdade, eu não esperava mesmo outra coisa. Como eu falei, todas as outras coisas que eu li da Chimamanda eu amei. Já tô ansiosa pra ler o livro de contos dela que a companhia acho que tá lançando esse mês. Enfim, ela é uma romancista maravilhosa. Ela tem uma aura muito própria e muito bem estabelecida pra contar suas histórias e sempre propõe discussões extremamente plausíveis e que te fazem sair do lugar comum de um jeito ou de outro, você querendo ou não. Recomendo demais, recomendo todos, leiam Chimamanda, tatuem a cara dessa mulher na cara de vocês, porque vale a pena. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar um joinha se curtiu. Um beijo e até a próxima. Tchau!